Fala galerinha, tudo bem? Professora Andréa na área. Vamos lá, hoje nós temos aí um assuntinho bem bacana e eu diria assim, que é um dos assuntos mais importantes na língua espanhola, tá? Porque a gente vai aprender e ver coisas relacionadas ao pretérito indefinido. É por isso que você tem aqui, tomaste el mate? Já estou utilizando aqui o pretérito indefinido. Então vamos ver como a gente utiliza esse tempo verbal, né? O que é necessário para eu saber utilizar o pretérito indefinido, marcadores de tempo, coisinhas especiais deles. Então vamos lá. Veja lá, nós temos aí na parte teórica um pouquinho, depois a gente vai comentando. Pretérito indefinido, ele também é chamado de pretérito perfeito simple. Vai depender do gramático, né, do cara que escreveu o material. Então vocês podem encontrar com essas duas nomenclaturas. A gente gosta sempre de mostrar para vocês os dois nomes, porque de repente você vai estudar em alguma outra fonte e tá puxando coisas aí, internet e tal, e acha outro nome, né? Olha lá a conjugação, tá igual a que você já conhecia, mas tá um nome esquisito. Então são esses dois nomes: pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple. Pretérito indefinido, bora lá. Pretérito indefinido o perfecto simple es usado para presentar una acción, hecho o fenómeno ocurrido y acabado en el pasado. Destaca aí no teu material essa informação. Acabado en el pasado. Ou seja, um fato. Hecho, fato. Ele começou e terminou no passado. Ele não terá relação com o dia de hoje. É isso que vai acontecer com o pretérito indefinido. Eu diria mais, faça essa anotação também, passado remoto, tá? Quando você guarda passado remoto, fica mais fácil de entender. E já estou te dando um spoiler, porque a gente também vai ver pretérito perfeito. Então, eles têm esta diferença. Bora lá. Seguimos. Generalmente, el pretérito indefinido viene acompañado de marcadores temporales. Bem legal destacar isso. Este modo verbal, quien más utiliza este tiempo son los hispanoamericanos. Los españoles preferencialmente no lo utilizan. O que acontece? Quem usa mais, né? Os espanhóis preferem optar quase sempre pela divisão entre pretérito indefinido e pretérito perfeito composto. Mas a gente vai encontrar muitos textos em que a gente não vai encontrar quase o uso do perfeito composto. O que a gente vai mais encontrar? Este cara aqui. Por quê? Porque é um texto hispano-americano e a preferência deles é utilizá-lo aqui. Então a gente tem lá, ayer, falando agora dos marcadores de tempo. Ayer tuve que estudiar mucho para el examen. Primeira coisa, o que significa ayer ou ayer? Como vocês também já devem ter escutado. Ayer significa ontem. Se ele é ontem, ele está definindo para mim tempo. É isso, né? Então ele é um marcador temporal remoto. Ué, André, mas você acabou de falar para nós que remoto é uma coisa que já aconteceu, que já rolou. Sim, o ontem já acabou ontem, né? Não continua hoje. Então já era. Se já era em língua e aqui em gramática, para mim já é remoto. Beleza? Então, ayer significa ontem, é um marcador de tempo do pretérito indefinido bem especial. Depois vocês têm, a gente pode ver agora também, mais alguns outros marcadores. Então, o que eu poderia ter como marcador de tempo do pretérito indefinido aqui? Eu poderia ter um anteayer. Anteontem, né? Se ayer é ontem, anteayer é anteontem. Eu poderia ter el mês passado. Seguindo nessa mesma vibe, mês passado, ano passado.
el año pasado. Que bem. Terminou já o ano passado, né? Já poderia estar terminando este agora também. Remoto, tá? Já era. E se eu quiser falar assim, então, bem remoto, bem lá longe, em 1970, lá longe, não é só 1970, qualquer ano que já tenha terminado, tá? Deixar bem claro isso daí. Que mais? Deixa eu ver. Mês passado, ano passado, anteayer, ayer, semana passada. Já acabou também. Não tem relação com o dia de hoje. Então, ele vai marcar para mim que eu terei que utilizar o pretérito indefinido. Quando eu identifico um marcador temporal daquele lá, eu já consigo saber qual é o tempo verbal que eu vou utilizar no passado, porque a gente está falando de hecho o fenômeno ocorrido e acabado en el passado. É um fato que já rolou, certo? Então, mais do que a gente decorar tabelas verbais, qual é o segredo para saber verbos, Andréia? O segredo é entenda para que serve este tempo ou para que serve este modo verbal. E aí, beleza, se você entende, o que serve pretérito indefinido? Ele vai falar sobre coisas que já terminaram, não tem relação com o dia de hoje, coisa que já passou. Beleza, então aí sim, você já entendeu qual é o espírito do pretérito indefinido. Quando ele aparecer para você lá, ainda que seja um verbo irregular, vai ficar mais fácil de você detectar. Beleza, marcadores de tempo, alguns, né? Temos alguns ali, mas tem um que é bem específico e bem especial, que é este aqui. Então anota lá este marcador de tempo. Anote. Anote. Que noite é essa? Anote. É a noite de hoje? Lembre bem, a gente está falando de pretérito. A palavra pretérito já significa algo que passou. O significado dela é passado. Então, a noite, galera, significa a noite que passou. Não é a noite de hoje. Mas eu quero marcar um encontro hoje. À noite, não existe isso. Ou la noite ou de noite. Aí sim. Se é à noite, ela já ocorreu. Então, marque. A noite é a noite que já passou. Então, se vem um texto em que você identificou uma noite ali, você já sabe que o texto está escrito no pretérito indefinido, porque é uma noite que já acabou e não tem relação com o dia de hoje, tá? Então, estes são alguns de los marcadores que se podem utilizar com o pretérito indefinido. A ver o que temos adelante. Aí. Sobre as conjugações, nos cuenta aqui, em los verbos regulares, la raiz não cambia. Então, em verbinho regular, a gente não tem troquinhas dentro da raiz, tá? Nunca. Então, veja lá. Amé, bailé, vendi, perteneci, sali e dormi. Acho que daqui somente o salir, que talvez você não se lembre o significado. Então, sali, eu saí. Vejam, são ações que já aconteceram. Anoche, bailé. Quando? Se é à noite, noite passada, dancei, tá? Ayer, vendi. Ontem, eu vendi. Ayer, vendi muitos livros. Ontem, já acabou, não tem relação de dois, pretérito indefinido. Perteneci. Eu pertenci. Perteneci àquele grupo de amigos. Agora, uma coisinha bem importante. Não é obrigatório o pretérito indefinido estar acompanhado a um marcador temporal. Isto não é obrigatório. Puede que apareça. Puede que apareça. E se não me aparece? Se não aparecer para você, aí você vai por dedução do contexto. Tá? É isso que vai te ajudar a identificar qual é a tradução que você vai dar para aquilo ali. Mas a tradução do verbinho é sempre de passado. Amei, dancei, vendi, pertenci, saí e dormi, tá? Não pode esquecer dos acentinhos. Então, observem que a gente não tem nenhuma irregularidade aqui na raiz, tá bom?
Nada disso, nada de irregularidade na raiz. Verbos regulares terminados em ereir tienen la misma terminación. Terminam da mesma forma. Então veja aqui, seguimos com exemplos de verbos irregulares, conduzir e andar. Então agora nós vamos pular para os irregulares. Aqui estávamos nos regulares. Vocês estão vendo já que a terminação, né, é igual, tá? Vendi, perteneci, sali, dormi. Amei, este aqui, amei e bailei, porque eles terminam em ar. Então eles têm a mesma terminação, tá? Vamos lá? Irregulares, conduzir e andar. Por que eu escolhi? Por que André escolheu esses dois verbos aí? Conduzir, porque este é uma irregularidade bem especial, né? Diferentona. Português, eu conduzi. Em espanhol, este passado fica eu conduje. Tu conduriste. Uma coisa que é bem especial, que eu gosto de destacar sempre, a segunda pessoa não leva S no final. Tá? Todo brasileiro que vai estudar a língua espanhola gosta de colocar essa S, porque nós temos isso na língua portuguesa. Neste caso aqui, não é necessário. Eu conduje, tu condujiste, ele condujo. Quais são as mais usadas? Quais vão aparecer mais em textos, por exemplo? Geralmente, a terceira pessoa do singular e a terceira do plural. Então, veja lá. Eu conduje, tu condujiste, ele condujo. Nosotros condujimos, vosotros condujisteis, ellos ou ellas condujeron. Olha como é a terminação de terceira pessoa do plural. Tradução disso, eles conduziram, que em português termina com a M, não é a o tio. A o tio, terminação no português é futuro. Então tome esse cuidado. Já destaque lá. Por que eu quero que você destaque isso? Para você depois conseguir identificar quando é passado, quando não é, porque nós teremos os futuros também, tá? Então aqui, verbo conduzir, que ele é bem irregularzinho, né? Ele tem uma troquinha aqui com a letra J. E aí o verbo andar, que parece um verbo bem tranquilo, né? E é um verbo bem tranquilo. Só que ele é irregularzaço em espanhol. Eu anduve. Eu andei. Eu já ia lá, eu já ia conjugá-lo lá como verbo amar, né? Amei, não dá, andei, não existe isso em espanhol. Outra coisa que é importante, quando você tiver uma vogalzinha acentuada em espanhol, mantenha essa vogal fechada. Amé, não é amé. Aí, se eu falo amé, eu já sei que é passado, já faço um link com o português, fica mais fácil de você assimilar. Se você fala amé, não te parece a nada. Então fica difícil você fazer a ponte para saber que é um passado que já aconteceu. Remoto, né? Claro, passado já aconteceu, mas remoto. Então agora aqui eu tenho andar, que não vou conjugar como era o amar. Eu tenho anduve. Eu anduve, tu anduviste, ele anduvo. Então eu andei, tu andaste, ele andou. É isso. Nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis e ellos anduvieron. Olha o passadão aí, terminação ON para terceira pessoa. É isso que a gente tem lá, tá? Anduvieron. E aí, verbos com irregularidade própria. A gente tem irregularidades próprias também. Vocês têm no material algumas tabelinhas que vocês podem consultar lá. E eles vão trazer para vocês algumas troquinhas nessas irregularidades, certo? Então tem tabelinha de irregularidade, tem troquinhas com tabelinhas de verbos ali que estão trazendo irregularidades. E daí nós vamos observar que nós temos troquinhas o para o e para ie. Onde que vai essa troquinha? Essa troquinha aparece na raiz do verbo. Tá? Você pega o infinitivo, o nome do verbo e confere com a conjugação das pessoas. Você já vai ver que ali, quando ele é conjugado, já entrou uma vogal ali intrusa, que não estava na raiz antes no nome do verbo. Porque o infinitivo nada mais é do que o nome do verbo, né? Amar, dormir, comer, poder, salir. Ele é o verbo na forma mais pura. Então você vai fazer essa comparação.
que é bem legal. Que aí você coloca lá a troquinha e você vai observar que é só colocar lá a vogalzinha e já fica diferente. E aqui nós temos irregularidades próprias, que são específicas, que nos dizem assim, verbo dar. Não é comum a gente ver em português criança falando assim? Olha a primeira pessoa lá. Yo di. Olha lá, será que as crianças brasileiras sabem falar espanhol? Não é esse o caso, né? Acontece que uma criança ainda não tem essa percepção de que a gente tem verbos que são regulares e são irregulares, né? Ela é feliz, ela não sabe que isso existe ainda. Então, o que ela faz? Ela conjuga verbos por comparação, tá? Então, por comparação, ela vai acabar dizendo isso. Alguém já ouviu aí algum irmãozinho, priminho, até filho dizendo eu di o brinquedo para ele, ele não me devolveu. Tá? Mas em espanhol, olha que beleza, tá certo, até errando você acerta. Yo di mi bolígrafo a Pablo. Olha lá, dei de presente uma caneta. Tu diste, sem S, ele dio, dimos, distes e dieron. Sempre terminação on aqui. Tome muito cuidado. E finalizamos com dois verbos com irregularidades próprias, que são ir e ser. E aí eles se conjugam da mesma forma. Eu fui, tu fuiste, ele foi. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis e ellos fueron. E aqui observem que não tem acento, tá? Eu sei que vocês ficam tentados a colocar um acento no fue. Não leva acento. Monossílabo em espanhol não leva acento quando ele não tem palavra gêmea, irmã gêmea, homófona, homógrafa. Se não tiver gêmeo idêntico, não vai ser acentuado, amores, tá? Então, cuidado lá. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis e fueron. Eu fui a la casa de mi madre. Nosotros fuimos a pasear por el parque. Ayer yo di un regalo a mi hermana. Olha que bacana. Então, os verbinhos no pretérito indefinido, eles vão mostrar para nós que é um passado que já terminou no próprio passado. Então, guarde bem isso e a gente vai poder ver também as irregularidades desse tempo verbal, tá? Pretérito indefinido é o passado remoto da língua espanhola. Ele é por isso ele é tão utilizado com marcadores temporales. Ayer, anteayer, mês passado, ano passado, em 1960, ainda que não seja obrigatório eu colocar esses marcadores de tempo. Tá ok? Nos vemos no próximo encontro. Hasta luego, senhores!